Olá, gente! Bora lá para mais um Filme em 10. Na verdade, eu queria ter vindo já aqui há algum tempo falar sobre esse filme, né? Já assisti faz uns 2 meses, aí talvez até um pouquinho mais. E não consegui, mas cá estou, gente! Eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família e dona do maior hospício da internet. Isso mesmo, se você é uma ex-louca, já me segue, que aqui é o seu lugar. E esse daqui é o quadro Filme em 10, onde eu resumo um filme em até 10 minutos, tá? Então é lotado de spoiler, eu resumo a premissa do filme, dou minha opinião, e é mais ou menos isso, é uma miscelânea aí o que eu faço. A ideia é justamente contar, indicar filmes ou desindicar filmes para vocês e explicar o porquê, tá bom? Bora lá, Baby Girl, filme da Nicole Kidman, ele foi muito aclamado, esse filme, né? Aclamado e também gerou muita polêmica, muita gente falando que muita gente foi contra ela no sentido, não contra a Nicole Kidman, mas contra o filme no sentido, mas uma mulher mais velha, com um cara mais novo, a gente ainda tem esse preconceito nesse contexto, embora a gente veja muitos filmes e em qualquer lugar, muitas mulheres mais novas com homens mais velhos. Então, quando a gente tem essa quebra de paradigma aí, né, essa inversão de papéis, sempre gera essa polêmica. Então, a polêmica foi mais nesse sentido. Depois também ela foi numa premiação, né? Eu não sei qual premiação ao certo foi, mas ela foi. E no filme, vários momentos, ela toma leite. Esse é um dos fetiches do casal, tomar leite. Na verdade, é um dos fetiches do novinho ali, tá, gente? Eu não lembro mais os nomes, então eu vou chamar a Nicole de Nicole mesmo e ele de novinho, porque eu não lembro os nomes, tá? E tem o Antônio Bandeiras também, achei ele ótimo no papel, ele sempre faz papel de, tô misturando todos os assuntos, mas bora lá que eu tenho certeza que vocês vão entender. O Antônio Bandeiras, ele sempre faz, né, ele vem um papel como sedutor e nesse filme ele tá como corno, eu achei isso muito legal também. Então a gente tem um filme aí que inverte muitos paradigmas, né, só que eu tenho críticas a esse filme e eu não gostei como eu achei que eu fosse gostar, tá? Por quê? O que acontece? Então, a Nicole Kidman, ela é uma CEO numa empresa, tá? Então, ela é realmente uma mulher muito foda e embora ela seja casada com filhos, ou seja, ela é aquela mulher que tem o melhor de todos os mundos, sabe? A referência de mulher que super deu certo na carreira, que tem uma família linda, é muito bem casada, e é isso. Só que o filme mostra pra gente que ela não estava feliz. Ela estava naquele marasmo. Ela transava com o marido dela, mas sentia aquela... Ai, que chatice, sempre a mesma coisa. O marido dela envelhecendo. Ela também, né? Mas, enfim, a gente sabe como que é para o homem envelhecer nesse contexto sexual da coisa, como que é para as mulheres, né? Então, tava aquele negócio meio morno e ela estava bem incomodada, começa ali já no início ela vendo o filme pornô e se masturbando, então a gente vê que ela queria mais do que aquele arroz com feijão ali que o marido dela oferecia, né? Até que entra um estagiário na empresa, não é a empresa dela, uma empresa, uma multinacional, né? E ela era CEO dessa empresa, até que entra um estagiário nessa empresa. E aí é um cara bonito, tá? Então achei bacana ali o ator que colocou, porque colocaram bonito e não é nada assim extraordinário, tá? Ele é muito bonito, mas é tipo, ok, tá? E ele dá aquela coisa de virilidade, né? Ele é altão, ele é forte, ele só que ele não tem aquela cara de. Porque normalmente quando eles colocam. Tem aquela série de Disclaimer, né? E aí eles colocaram aquele novinho lá, e o menino ele tem cara de novinho mesmo, cara de anjo, né? Não vou falar, aqui não é hoje a gente não tá falando aqui sobre disclaimer, então não vou dar spoiler da série, tá, gente? Mas já deixa a dica, assistam, uma série maravilhosa com puta de um plot twist, tá? Mas o cara, no disclaimer, ele tem cara de realmente bem novo, quase que angelical, né? Tipo, ele tem até um corpo ali, o corpo dele é tipo quase que infantil, né? Então a gente tem um novinho bem pro lado do novinho mesmo.
Nesse aqui não, nesse a gente tem um cara que ele é novo, mas ele tem essa virilidade, tá? Ele tem ele tem cara de quem tem essa pegada, ele tem essa cara de homem, por mais que claramente ele seja um homem novo, mas ele tem toda essa virilidade, achei legal essa escolha nesse sentido também. E aí o que acontece, gente? O que me incomoda? E aí, beleza. E aí eles começam a ter esse caso, né? Então é um pouco improvável esse caso, ela não para de pensar nele, ela percebe que está pensando nele, e aí eles iniciam esse caso, e aí no final das contas, eu vou fazer bem resumido porque eu quero criticar, na verdade, o filme, tá? E aí depois o marido dela acaba descobrindo, e aí quase que ela perde a carreira dela por causa do menino, porque ela estava enlouquecida por causa dele, até que ele vai embora para o Japão, eu acho que é isso, para o Japão, ou para a China, não, acho que é para o Japão mesmo, para Tóquio, acho que foi isso. Ele vai embora para Tóquio e toda a vida dela volta ao normal, e ela volta para aquela vida ok, e percebeu que aquela vida ok realmente era o melhor que ela poderia ter, não tinha por que ter essas aventuras aleatórias, tá? E aí ela e o marido dela tentaram dar uma apimentada ali, enfim, foram buscar coisas, vamos fazer um sexo mais assim, dá para ser nós mesmos. Fim de filme, tá? Por que eu não gostei, gente? A gente está falando de uma mulher que lá é retratada como uma puta de uma profissional extremamente qualificada, tá? Então é uma mulher realmente que toma conta de tudo, muito poderosa, né? E aí, ok, ela é uma mulher poderosa, e a gente parte do princípio que para ela estar naquela ponta de poder ali, ela tem que ter uma puta de um controle emocional. Porque ela gerencia muita gente, tá? Então, não tem como você estar nessa posição e não ter esse controle emocional. Partindo, então, fazendo esse senso crítico, seria isso. Tá? Então, se ela é uma mulher que está nessa posição há tanto tempo, então ela é uma mulher que tem um controle emocional das suas próprias emoções. E aí a gente coloca esse cara, que claramente ele era um bom vivan, né? Então ele conquista várias mulheres ao longo do filme. Ela descobre que ele está saindo com a secretária dela também, e aí ela fica puta com ele, entendeu? Começa a ter ciúmes, e ele deixa bem claro que ele divide as mulheres em categorias. Aquela mulher, vamos dizer, aquela mulher para ter uma relação, ela não era mulher para ter uma relação, até que nem dava para ter uma relação ali, né? Ela era uma mulher casada, CEO, ela seria a maior prejudicada, né? Se caso essa relação fosse para frente. E o que mostra no vídeo é que ela não assimila isso, ela começa a ter ciúmes do cara, e o cara, assim, todo o tempo fica claro que ele só tinha tesão por ela. E ela começou por tesão, e eu achei que se eles tivessem desenvolvido por esse lado, a história teria sido muito melhor, mas eu achei que eles fizeram de uma forma realmente para fetichizar para o homem, tá? Que tipo assim, mesmo que ela seja uma mulher independente, poderosa, ela ainda é uma mulher, ela ainda vai priorizar a família, ela ainda não vai conseguir separar sexo de amor, e ela vai ficar confusa, ela ainda vai se colocar na prateleira do amor, mesmo ela sendo uma CEO, ou seja, em tese, ela que escolheu esse cara, ela ainda estava se colocando no papel de escolhida, e o cara realmente no ponto de, não, nem quero você. Porque assim, eles invertem o papel para fazer um filme polêmico, mas eles mantêm a narrativa dessa submissão mental, como se nós mulheres não pudéssemos curtir o sexo pelo sexo. Nós mulheres não tivéssemos a capacidade de, pô, legal, eu vou ter um caso e vou voltar para casa e tá tudo certo, porque eu consigo dividir a minha vida sexual da minha vida familiar, como a gente vê em tantos filmes e tantos homens fazendo. E aí, esse filme, ele mostra muito, que é muito que nem a Adriana Ventura, né, que eu gosto pra caramba, uma escritora maravilhosa, que fala sobre a síndrome da escolhida, né, que é justamente a gente se colocar
nessa submissão mental mesmo, né? E aí ela tem o primeiro livro dela a monogamia só existe na cabeça da mulher romântica. Então é basicamente isso, ou seja, porque essa mulher ela não conseguiria se colocar, uma mulher seria impossível de vislumbrar essa vivência que tantos homens fazem, de ter um amante, curtir e dar para ele quanto ela quisesse e voltar para casa e continuar sendo uma esposa maravilhosa. Por quê? Porque no nosso imaginário é isso. Para os homens isso é super defeso e nós, mulheres, é um absurdo. Né? Então, eu me incomodei um pouco com essa... eles quiseram fazer uma narrativa diferente, mas eles mantiveram a mesma problemática, a mulher no mesmo lugar. Eles invertem o papel, mas eles mantêm as mesmas atitudes. Eu estou aqui como poderosa, mas eu continuo sendo a menininha assustada, dependente da validação masculina, mesmo que quem está me validando é um cara que não me agrega em nada. Eu não consigo ter a maturidade emocional de entender que esse cara, ele é gostoso, ele mete bem pra caramba, eu posso só meter com ele, mas quem realmente é o meu companheiro, é alguém que eu me identifico, é o meu marido, que claramente fica evidente ali que o marido ele é um bom marido, aquela família que eles construíram é uma família super bacana, entendeu? E aí, mas não, e aí a mulher fica toda enlouquecida lá, ou seja, do nada ela volta para esse lugar de menininha assustada, e mesmo ela sendo uma mulher madura, CEO, ela quase coloca a carreira dela se perder por causa de uma pica. Você tá entendendo? Essa problemática eu achei muito pobre nesse sentido, então eu não gostei nesse sentido. Mas se a gente for fazer uma autocrítica, né, e perceber, será que essa narrativa não foi retratada ali? Porque realmente acontece muito. Será que nós, mulheres, por mais que a gente saiba toda a teoria, na hora a gente volta para esse lugar de dependência emocional? Eu até pensei nisso, né? Hoje, então, assim, foram anos, faz 10 anos, 9, na verdade, ano que vem vai fazer 10. Fazem 9 anos. Fazem 9 anos? Anos nunca entra nesse caso. Ai, gente, vamos esquecer o tempo verbal aqui. Mas há 9 anos eu estou separada, tá? Logo que a gente sai do casamento, eu demorei muito tempo para eu fazer essa construção do meu autoconhecimento, porque é quase como se eu tivesse trocado de dono. Eu saí da casa dos meus pais, então, meu pai era o meu dono, né? E fui para casa do meu ex-marido, que continua sendo meu dono. Então, eu tive essa troca de dono que eu costumo falar. E então, eu fui descobrir quem era a Stephanie sozinha depois do meu divórcio. E aí, sim, eu demorei um tempo para me conhecer. Foi muito autoconhecimento para eu me conhecer, entender e descobrir várias coisas. Se eu for voltar, tanto é que eu tive 2 relacionamentos extremamente abusivos logo que eu saí do meu casamento. Foram 2 relacionamentos sequenciais. E desde então não tenho mais relacionamento e nem tenho mais intenção de tê-lo. Né? Justamente o autoconhecimento ele começa a trazer muito isso para a gente começa a entender que não precisa hierarquizar relações, comecei a entender muito a questão da monogamia e hoje estou muito bem, obrigada em relação a isso. E eu fico pensando, a Stephanie de 9 anos atrás, a recém-divorciada, poderia ter se colocado nesse lugar da Nicole Kidman ali, entendeu? Então, aí eu penso, não é tão irreal, mas eu penso, a Stephanie de hoje provavelmente não se colocaria, entendeu? Então, assim, por mais apaixonada, por mais que o cara metesse bem pra caramba, fosse lindo, maravilhoso, dificilmente eu iria se colocar nesse papel, porque tem a parte romântica, mas quando a gente começa a ter autoconhecimento, a gente passa a desenvolver um senso crítico muito grande a ponto da gente conseguir ter esse discernimento, né? Então, estou apaixonada, mas, peraí, eu não sou uma menina de 16 anos e paixão é algo super racionalizável a ponto de eu
diminuir essa minha expectativa e entender que eu sou uma CEO, eu tenho uma família, não vou colocar tudo a perder por causa de um cara mais novo, né? Nesse contexto que estava ali, não tem problema nenhum que o cara fosse mais novo, mas, tipo, eu vou perder tudo isso só por causa disso? Não faria sentido, né? Então, eu não sei, tá? Mas eu não sei, na verdade. Eu fiquei assim, talvez faça sentido o filme, porque sim, tem muitas mulheres que acontece isso, mas será que não poderia ter sido retratado de uma forma diferente? Então, assim, fica a reflexão para vocês de como sempre é colocada a mulher como submissa, mesmo que ela esteja numa posição de poder. É como se a gente sempre fosse submissa ao homem, independente da nossa posição de poder. Ou seja, a gente nunca o nosso poder chega ao ponto de ultrapassar o poder de escolha do homem, entendeu? Então é como se a gente sempre fosse aquele ser passivo que estivesse ali para respeitar a vontade daquele ser. Então, nenhum poder, nenhum dinheiro é suficiente para me colocar nessa posição de escolhedora. Eu sou sempre a escolhida, tá? Então, eu acho isso sobre o filme. Vocês já assistiram esse filme? O que acharam? Conta para mim. Se não assistiu, assiste e depois me conta, tá bom? Um super beijo e até a próxima.